Bom, então vamos começar. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida sobre as atividades que a gente postou, que eu postei lá no Moodle para vocês, para a gente poder tirar essa dúvida, se for o caso, ver como é que faz e poder dar o andamento da nossa aula da forma que eu tinha planejado. Alguém tem alguma dúvida a respeito das questões? Sim, pode ser. A ideia é que seja em relação ao que foi colocado na aula. Se foi em relação ao conteúdo, se foi em relação ao exercício, não faz diferença o que foi. Eu só quero saber se vocês têm alguma dúvida, para a gente poder tirar essa dúvida em caso de necessidade. Tá, é que, tipo, eu fiz os exercícios todos, só que eu fiz um arquivo em HTML e um arquivo em PHP para poder enviar o que foi escrito no formulário para o PHP. Eu Tá, queria saber se tem como fazer isso com o PHP incorporado, porque, tipo, ali no action do formulário, eu coloquei, tipo, por exemplo, o nome do arquivo PHP para enviar para esse arquivo. Daí eu queria saber se tem como fazer direto incorporado, porque eu não consegui pensar numa forma de fazer isso. tá. Eu esqueci de falar para vocês na videoaula. Na verdade, nesse momento, a gente não precisa do formulário. Tá? Vocês colocam os valores direto lá no código do PHP para fazer ele funcionar sem o formulário. Acho que, se eu não me engano, daqui a 2 semanas a gente vai ver a parte de formulários. Aí sim vocês vão ter que fazer esse formulário. Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando só com o PHP. Tá? Então a entrada de dados não precisa ser por um formulário, pode ser colocar lá, cria uma variável e coloca o valor nessa variável só e faz a entrada direto. Tá? Eu não me lembro se eu falei isso no vídeo, acho até que não. Agora, com a tua dúvida, eu me lembrei que eu acho que eu não falei isso. Mas a ideia ali é vocês fazerem o código PHP para aqueles problemas que foram colocados. Eu acho que tem um problema que ele fala, espere a resposta do usuário, mas não precisa fazer aquilo ali. Aqui a gente vai ver essa parte da comunicação com o formulário em si, se eu não me engano, é na quinta semana, não tenho certeza se é na semana que vem ou se é na outra ainda. Mas a ideia é vocês fazerem, então, com o PHP direto. Coloca uma variável lá, o valor nela, é muito mais fácil do que tu tá pensando. Mas tu já tá pensando com o formulário, beleza, tu já tá te adiantando, não vai ter problema se tu me mandar assim, mas nesse momento não precisava fazer o formulário. Tá, eu te enviei com o formulário mesmo, porque eu já consegui fazer tudo funcionar com 2 arquivos diferentes. Daí eu não vou alterar, tá? Mas eu Não? entendi agora Tudo bem. melhor. Obrigada. De nada. Mais alguém com dúvida? Ninguém? Então tá. Então vamos partir para nossa aula de hoje, vamos botar assim, que vai ser basicamente a gente fazer uma retomada em cima daquele conteúdo que a gente viu. Eu sei que vocês já devem ter visto isso diversas vezes com outras linguagens, mas a ideia é que vocês tenham uma compreensão um pouco melhor e às vezes algumas coisas que passaram lá na videoaula pode ser dita aqui. E essa videoaula, essa aula que eu estou dando para vocês aqui, ela vai lá para o Moodle também, para vocês poderem tirar dúvida. Isso aqui eu não me lembro como é que faz. Vocês têm, além da videoaula gravada, vocês têm essa aula síncrona também, para poder tirar mais alguma dúvida, se for o caso. Ok? Então, vamos lá. Então, o que a gente viu nessa nossa aula? A gente viu primeiramente a parte de comentários, os comandos de saída que foram apresentados para vocês, os comandos de seleção, tá? Basicamente a gente tem esses comandos de seleção, o if, o else, que é o contrário do if, no caso, o else if, que é se não ser, e a gente tem o switch, então, que é um caso especial, vamos botar assim, que não é todas as linguagens que tem, mas o PHP, ele incorporou esse tipo de comando de seleção. E além das atividades, então, que foram passadas para vocês. Os comentários, então, o PHP, ele foi desenvolvido... O PHP, ele é escrito em cima do C, tá? Então, ele foi uma linguagem de programação desenvolvida sobre o C, com a ideia de botar... Seria para botar o C na internet, vamos botar assim. Então, muitos dos comandos que a gente tem no PHP, eles são oriundos do C. Então, a gente tem muita coisa que é, vamos botar assim, herdadas do C, tá? Então a gente tem do C, algumas coisas do C++, ele aceita os comentários do C, do C++, e os comentários do Unix Shell, que é o
o núcleo, vamos botar assim, da linha de comando do Linux, tá? O Linux, basicamente, ele utiliza o Unix Shell para fazer a linha de comandos lá. Não sei se vocês já viram aquela telinha preta com um monte de letrinha. Aquilo lá, então, é a linha de comando do Linux que veio do Unix Shell, tá? Diferentemente do HTML, os comentários em PHP, eles não são mostrados para o usuário, tá? Não sei se vocês se lembram lá em PI 1, quando a gente falava em HTML, ele também tem comentários. Só que os comentários em HTML, eles são mostrados para o usuário. Não aparece na tela para o usuário, mas tu abrir o código-fonte, tu consegue ver esses comentários. Então, é um comentário meio, vamos botar, burro, porque não tem por que tu comentar um código sendo que esse comentário vai aparecer para o usuário depois. A ideia é que isso aqui seja uma coisa para programadores. Então, eu comento alguma coisa e outra pessoa que vai fazer manutenção nesse código, ele tenha uma informação do que eu fiz naquele momento daquele código. Então, é para isso que servem os comentários, tá? E no PHP, esses comentários eles não vazam para o HTML. Então, tudo que for comentário do PHP fica só no PHP. Então, somente outra pessoa que tem acesso ao código-fonte daquele documento é que vai conseguir, então, editar isso e editar, visualizar esse comentário que a gente colocou lá, tá? Não interessa o que for o comentário, só vai ficar dentro do código-fonte. O usuário não tem acesso a isso. O primeiro tipo de comentário que a gente tem em PHP, então, é utilizando //, tá? Então, eu posso colocar ele em qualquer lugar. Esse aqui é um comentário de uma linha só. Eu não preciso colocar um ponto e vírgula no final no comentário, isso é muito importante. Eu não lembro se eu falei na videoaula, mas quando a gente trabalha com comentário de uma linha, a gente não precisa colocar um ponto e vírgula no final, porque ele entende que a partir do momento que tu quebra a linha, o PHP lá entende que a partir do momento que tu quebra a linha, tu parte para um novo comando ou um novo comentário, se for o caso, mas ele aceita como um novo comando. Então eu não preciso colocar um ponto e vírgula para dizer que a linha terminou ali, tá? Essa é uma das coisas muito diferentes que a gente tem no PHP, que tu é obrigado a colocar ponto e vírgula no fim de cada linha do teu código. Nos comentários tu não precisa fazer isso, tá? Bom, para te fazer um comentário no PHP utilizando //, tu vai colocar // o comentário que tu quer fazer e termina por aí, tá? Eu posso colocar esse comentário depois, por exemplo, de uma variável ou da definição de uma função ou coisa parecida? Pode, tá? A gente vai ver, se eu não me engano, no próximo, no próximo aqui eu mostro, ó, crio uma variável e depois eu digo para que serve esse negócio aqui. Dá para fazer com // também dessa forma, tá? O // ele veio do C, então é muito utilizado no C e permite, então, comentários de uma linha só. Se eu quiser fazer comentários de mais de uma linha, aí tem outro formato de comentário. A gente tem o comentário que utiliza jogo da velha, ou hashtag, ou sei lá o nome que vocês quiserem dar, tá? Ele basicamente, então, começa o comentário com o jogo da velha e eu escrevo ele depois disso. Aqui eu coloquei um jogo da velha depois, no final. Esse jogo da velha não é necessário, tá? Então, vocês só tem que começar ele com o jogo da velha e depois, a partir do momento que vocês quebram para a próxima linha, ele já entende, então, que é um outro comando, uma outra execução, pode ser um outro comentário, pode ser uma variável, pode ser uma função, qualquer coisa do tipo, tá? E a gente tem os comentários que são de mais de uma linha, tá? Se vocês olharem aqui, até o próprio interpretador lá que eu tenho dentro do coisa que eu crio os slides, ele entende que esse aqui seria o formato de comentário. Os outros dois, ele até aceita como comentário. Se a gente olhar um código um pouco maior, ele vai mostrar, então, as cores de cada coisa. Ele aceita como um comentário, mas ele aceita como um comentário que seria um comentário de uma linha só, mesmo aceitando mais de uma linha, tá? Então, a gente começa com /*, e esse aqui, sim, eu sou obrigado a fechar ele com */, tá? Então, sempre que eu vou usar um comentário utilizando /*, eu tenho que fechar ele utilizando o */. Por quê? Porque a delimitação desse tipo de comentário é com esse fechamento, tá? Se eu não colocar o */* no final, ele vai achar que tudo que eu colocar daqui para diante é comentário. Então, a gente pode fazer ele com uma linha só, assim, dessa forma. A gente pode utilizar ele com mais de uma linha dessa forma, e a gente tem vamos botar como é que é o nome? Uma regrinha, não é uma regrinha, não lembro como é que me fugiu a palavra agora, mas a gente tem o que seria a boa prática de comentar código em PHP com várias linhas, que seria esse cara aqui, que a gente bota //, */*,
depois, antes de começar cada parte do comentário, a gente coloca um asterisco e ao final a gente bota asterisco barra. Essa formatação foi estipulada lá no PHP 5.3 como sendo o padrão para comentários de várias linhas do PHP. Tá? Então, esse seria o formato ideal de comentário, porque daí tu não tem coisa solta, aqui, ó, tem uma frase que não tem nada identificando que isso aqui é um comentário. Quando eu coloco um asterisco na frente, fica mais visual, vamos botar assim, que aquilo ali faz parte daquele comentário que tu abriu ali atrás e que tu encerrou lá na frente, tá? Então, é mais uma formatação, vamos botar, de beleza, de ficar bonito, de ficar mais fácil de entender, do que realmente ser obrigatório. Eu posso simplesmente jogar um comentário dessa forma aqui e vai aceitar como comentário, e para o PHP não faz diferença se eu escrever assim ou se eu escrever assim. Mas foi criado um padrão lá no PHP 5.3, se eu não me engano, e que eles disseram que essa formatação aqui seria a formatação ideal para ser usada com comentários no PHP, comentários de várias linhas no PHP, ok? Vou aceitar como um sim. Então tá. Aí a gente tem os comandos de saída. Os comandos de saída em si, eles são bem simples. A gente tem o comando echo e o comando print, tá? O comando echo, ele é um comando realmente, ele não é uma função, ele não surgiu nem como uma função. Tu simplesmente digita echo, espaço, a informação que tu quer mostrar, pode ser uma string, um número, um ponto flutuante, um booleano, qualquer coisa do tipo. Você simplesmente coloca lá echo e a informação que tu quer mostrar, com ponto e vírgula no final, ele vai entender que tu quer mostrar uma informação na tela, tá? Lá nos primórdios do PHP, ele não aceitava que eu colocasse os parênteses no echo. Se eu colocasse o parênteses no echo, ele gritava dizendo que tinha um erro no código e não executava. Hoje, depois do PHP 7, se eu não me engano, ele está aceitando que tu coloque o parênteses aqui, que nem é no print. No print tu pode botar... O print antigamente era obrigatório colocar os parênteses aqui. No echo tu não podia utilizar ele. Hoje em dia ele já aceita das duas formas, justamente para, como a ideia do PHP é facilitar ao máximo a vida do programador, eles tentam fazer esses subterfúgios para tornar mais fácil a vida. Usa de qualquer jeito, desde que esteja nesse formato aqui, eu aceito e saio funcionando normal, tá? Outra coisa que é muito utilizada quando a gente utiliza os comandos de saída do PHP, tá? Eu preciso concatenar informações. Normalmente tu tens uma string, um texto qualquer, e aí tu tem que concatenar com uma variável, aí tu concatena com mais um pedaço de string, aí tu concatena com um número, então tu pode ir concatenando isso. Quando a gente utiliza o echo, o símbolo de concatenação é a vírgula, tá? E isso gera uma certa confusão muitas vezes, porque se a gente for olhar a documentação do PHP, ele diz que o símbolo de concatenação é o ponto. Só que aí quando tu vai trabalhar com echo, ele funciona com a vírgula. E aí dá uma série de discussões, uma série de brigas. Se eu não me engano, no PHP 7 ele já está aceitando o ponto aqui no echo também. Mas em versões anteriores ele não aceita. Tá? Eu ia dizer que o meu tava funcionando no ponto C. É que provavelmente tu está utilizando o PHP 7. O PHP 7, como eu disse, eles estão liberando o negócio para deixar ser o mais fácil para o programador possível. Por isso que na última versão do PHP, se eu não me engano, é 7.1. Não tenho certeza exatamente qual é a versão do PHP 7, mas ele começou a aceitar com ponto também, tá? Nas versões anteriores ele não aceitava de jeito nenhum, tinha que ser com a vírgula, senão não funcionava. O comando print, então, ele é uma função, ele começou sendo uma função do PHP, tá? A gente vai ver mais adiante a parte de funções, mas o print ele começou como uma função do PHP. Eu era obrigado a escrever ele dessa forma aqui, então, abrindo parênteses, colocando a informação que eu quero dentro do PHP, tá? Mas isso deixou de ser obrigatório no PHP 5.3 também. Então a gente coloca como uma opção ser utilizada dessa forma, tá? Então, não é obrigatório colocar os parênteses, pelo contrário, hoje em dia se usa muito sem os parênteses, tá? Hoje em dia se usa normalmente dessa forma aqui, então, print, espaço, esse cara, mas isso também surgiu no PHP 5, então, reparem que o PHP, se a gente pegar lá os primórdios dele, porque ele é até hoje, ele veio sendo
aprimorado, tem muita gente que não gosta do PHP por causa disso. Ele foi sendo liberado para fazer quase qualquer coisa. Escreve alguma coisa aí que vai funcionar. Tanto que tem um erro, vamos botar assim, que dá em PHP. O que vocês acham que daria se eu fizesse uma soma de uma string A com o número 1, por exemplo? Alguém chuta? Ó, o João Vitor diz que há ou erro. Usando lógica daria erro. Em outras linguagens, que são como é que se diz? São tipadas, que a gente chama, que tem um tipo específico de informação dentro de uma variável, isso daria um erro. Então ele diria que ele não pode somar uma string com um número. O PHP, ele é uma bagunça. Ele é uma bagunça tão grande que se tu somar A com 1, ele retorna um resultado, ele retorna um número lá, que eu não lembro qual é agora o resultado certo, mas ele retorna um número. E isso é uma zoeira desgraçada. Por isso que tem muita gente que hoje em dia está desistindo de utilizar o PHP. Inclusive teve um colega de vocês, não me lembro quem foi, que diz, por que eu não dou aula em Node.js, por exemplo? Justamente por isso, o pessoal está largando o PHP de mão, porque ele virou uma bagunça, mas ele ainda é muito utilizado, ainda tem alguns usuários, alguns adeptos grandes que utilizam o PHP. Um dos exemplos que se utiliza muito é o Facebook. O Facebook, ele é desenvolvido em PHP, 99% dele é feito em PHP. Eles não usam o PHP que a gente usa, eles usam um PHP bem modificado, justamente para tirar essas falhas, vamos botar assim, essas abertura para o programador. Se alguém tiver interesse algum dia, dá para baixar esse PHP do Facebook, que eles disponibilizam para qualquer um baixar e utilizar e testar. Ele é bem mais rígido. Por exemplo, essa parte do print, o print para eles lá continua sendo uma função, tu é obrigado a colocar o parênteses. Então, agora não sei porque já teve mais algumas atualizações. A última vez que eu mexi, tu era obrigado a colocar o parênteses no print. Então, eles enrijeceram um pouco mais para deixar ele um pouco mais robusto, vamos botar assim. E com isso, então, torna um pouco mais difícil a programação. Vocês programando em PHP agora, vocês estão vendo que é uma barbada escrever em PHP. Praticamente tu vai utilizar lá o comando e a informação que tu quer mostrar na tela, o comando que tu quer fazer, e muitas vezes tu escreve errado aquilo ali e bem ou mal ele funciona, e tanto que dizem as más línguas que o PHP é uma linguagem de programação em POG. Já ouviram falar? Programação orientada a gambiarra, porque o que mais se faz em PHP é gambiarra, porque tu fala, eu fiz isso aqui e funcionou, e nunca mais arruma aquilo ali, porque se tu mexer naquilo ali, ele vai parar de funcionar. Então, a gente tem muito essa cultura do PHP de ser uma linguagem meio na marra, assim, vai fazendo de qualquer jeito aí, que tu vai ver que no final vai funcionar, tá? Por isso que eles mudaram, eles tinham algumas regras rígidas, e aí veio com uma outra versão do PHP, foi flexionada, uma outra versão um pouquinho mais adiante flexionou mais um pouquinho, e assim ele vai flexionando até a gente chegar no que a gente tem hoje, que é meio que essa bagunça que tá o PHP, tá? Uma coisa que exatamente, vira uma bagunça, e realmente é uma bagunça, porque tu tinha umas regras que eram bem rígidas. Eu, quando comecei a programar em PHP, se eu fosse usar o print, eu era obrigado a colocar o parênteses, a concatenação do print era com ponto, se eu utilizasse o EC, a concatenação era com vírgula, e não tinha como mudar isso, porque era da linguagem. E aí começou a flexionar, e aí o pessoal começou, muita gente que veio do .NET lá da Microsoft, da linguagem de programação da Microsoft, antes do .NET era o ASP, depois passou para o ASP.NET, e aí o pessoal veio para o PHP e eles utilizavam uma tag de abertura que era diferente lá, e aí os caras do PHP, ao invés de dizer, não, para trabalhar com PHP, tu tens que usar a nossa tag de abertura, que é lá o menor que, ponto de interrogação, PHP. Aí os caras, ao invés de fazer isso, não, vamos fazer uma modificação no PHP que a gente permite que eles abram com uma tag de abertura parecida com o que eles usavam lá no ASP.NET. E aí vai virando essa bagunça que é o PHP hoje. Mas a gente tem que ver com PHP, vamos ver com PHP, tá? Uma coisa que tem que tomar muito cuidado com os comandos de saída do PHP é com as aspas, tá? Tem uma grande diferença entre aspas simples e aspas duplas. Eu acho que eu pulei um... Não, tá certo. Entre aspas simples e aspas duplas. Sempre que eu utilizar aspas simples,
eu estou utilizando, mostrando para o usuário exatamente a informação que está dentro das aspas. Ele não faz nenhuma interpretação sobre aquela informação. Quando eu estou falando de textos, né? Quando eu estou falando de números, aí não vai ter interpretação nenhum dos dois. Mas quando eu estou falando em texto, em strings, se eu uso aspas simples, ele vai me mostrar exatamente a informação que está contida dentro daquelas aspas. Quando eu utilizo aspas duplas, o PHP faz uma interpretação dessa string. Como assim? Ele vai procurar, por exemplo, variáveis. Então, quando ele tiver $1, alguma coisa lá, ele vai identificar que aquilo ali é uma variável e vai interpretar aquilo, sabe? Tentar descobrir qual é o valor que está naquela variável para substituir, então, essa variável pelo valor atribuído a ela, tá? Reparem aqui no nosso no slide, que quando eu coloquei aspas simples e escrevi lá a informação que eu queria, o $A ficou da mesma cor que o resto da string. E quando eu utilizei aspas duplas, ele já ficou numa cor diferente. Por que ele ficou numa cor diferente? Porque ele já está me dizendo, olha, quando tu usa aspas duplas, eu vou interpretar isso aqui, eu vou pegar o valor que tiver aqui dentro. Então, nesse segundo caso aqui, ele vai ver que o $A vale 4 lá, ó, foi atribuído 4 ao $A, e vai mostrar o 4 aqui, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente, na correria, eu coloco aspas simples aqui, ele vai fazer o que eu preciso fazer e não tem problema. E aí vai lá e mostra o nome da variável ao invés de mostrar o valor dela. Ou às vezes eu quero mostrar o nome da variável e coloco lá com aspas duplas, ele vai substituir pelo valor e não mostrar o nome da variável. Então esse tipo de coisa você tem que tomar cuidado quando vai se utilizar o PHP para não ter problemas na hora de mostrar a informação na tela. É difícil corrigir isso? Não, simplesmente vai pegar teu código lá, se estava com aspas simples e tu queria mostrar o valor da variável, tu troca por aspas duplas. Ou podes quebrar a string, botar a variável lá, concatenar com a variável, depois concatenar com a outra string, dá um pouco mais de trabalho, mas também funciona, tá? Mas tem que tomar cuidado, então, quando vocês forem utilizar as aspas, para garantir que vocês estão utilizando a aspa correta que vocês precisam. Quando eu quero mostrar aspas dentro do meu texto, e isso aqui é uma coisa que se usa bastante, às vezes eu quero colocar alguma coisa entre aspas lá, aí depende do tipo de aspas que tu quer mostrar e como é que tu quer mostrar, como é que tu quer escrever isso, vamos botar assim. Se eu quero mostrar aspas duplas no meu código, no meu texto, na verdade, na minha string, eu posso utilizar aspas simples, tá? Então eu coloco aspas simples e aí eu só colocar aspas duplas dentro do texto, ele vai mostrar de forma correta. Ou eu posso, então, usar aspas duplas e colocar uma barra antes das aspas duplas. O que isso quer dizer? Como eu disse para vocês, o interpretador do PHP, ele vai percorrer a string tentando interpretar aquele negócio ali, tá? E às vezes, nesse caso, quando ele acha uma barra, mesmo utilizando aspas simples, ele interpreta. Essa barra é o chamado de caractere de escape, tá? Então, se eu quero colocar algum caractere que tem uma função específica dentro do PHP, eu posso utilizar esse caractere de escape, essa barra, que ele vai dizer assim, não, o próximo caractere não é para interpretar, é para simplesmente mostrar ele do jeito que tá? Então, eu faço um escape de interpretação naquilo ali do PHP. Então o PHP vai ver aquela barra e vai dizer, opa, tá, o próximo caractere, então, eu tiro essa barra e mostro a informação que está ali dentro da string, tá? Isso é meio confuso no começo, eu sei, porque a gente vem com uma cabeça de a barra é utilizada para mostrar uma barra na tela, porque eu estou fazendo imprimindo uma string, mas na verdade ele funciona como um caractere de escape. Se eu quiser mostrar uma barra lá na tela para o usuário, eu tenho que colocar duas barras nesse sentido, porque daí a primeira ele diz o escape, bom, então o próximo caractere eu não tenho que interpretar, e aí sim tu coloca a barra. Então isso dá umas confusões às vezes quando a gente quer mostrar algumas coisas. Eu quero mostrar o caminho de onde está uma imagem, por exemplo, no meu banco de dados. Se você colocar em uma barra só, ele não vai mostrar e ainda vai ocultar o próximo caractere. Aliás, ele vai dar algum erro no próximo caractere do documento de vocês. Então, é aconselhado que sempre coloquem a barra quando a gente quer mostrar algum comando que é utilizado pelo PHP para alguma coisa, tá? Aí tem a barra que é utilizada para separar caminho de documento, por exemplo. Tem as aspas que são utilizadas para delimitar strings. Tem alguns caracteres especiais também, eles não são permitidos ser colocados dentro de string, tu tem que colocar a barra antes, mas isso aí, com o tempo, vocês vão aprendendo. E tem também o manual do PHP que ajuda bastante para
definir essas coisas, tá? Aí tem um comando de seleção, então, que são os comandos que identificam por onde que eu devo seguir na interpretação do meu código. Às vezes a gente tem alguns trechos de código que devem ser executados somente se uma condição for verdadeira ou quando ela for falsa, e por aí vai, tá? Para isso, então, existem os comandos de seleção. Basicamente, a gente tem dois tipos de comando de seleção, que é o if com seus desmembramentos e o comando switch, tá? No PHP. Não vou nem falar disso aqui, mas tudo bem, porque isso aqui não é o caso, que a gente vai falar do if. A ideia do if, então, é eu fazer uma verificação se uma condição, se uma condição é atendida, que a gente diz, e se essa condição for atendida, aí sim eu executo um trecho de código. Tá? Se eu tiver um if só dentro do meu trecho de código, eu faço a verificação e essa condição não foi atendida, ele simplesmente pula todo aquele trecho de código e continua a execução para baixo desse trecho de código, tá? A escrita padrão do if é assim, então eu tenho lá if, alguma coisa é igual, lembrando que os dois sinais de iguais eu estou comparando duas coisas, que um valor, uma variável, uma string, qualquer coisa, é igual a outra informação, tá? Nesse caso aqui, se o $A for igual a 1, então ele vai mostrar o $A. Nesse caso aqui, como o $A vale 1, então ele vai verificar 1 é igual a 1? Sim, então ele vai mostrar 1 na tela. Claro que esse if é um if muito simples, simplório. A gente tem ifs mais complexos, a gente pode fazer comparação entre strings. Então, se uma string for igual a outra string, eu entro numa condição e executo um código, tá? E essa string tem que tomar cuidado também, porque ele é case sensitive, como eu disse para vocês, o PHP todo ele é case sensitive. Então, se vocês tiverem uma string com maiúscula e a outra tiver com minúsculo, já deu errado, ele não vai dar igualdade para eles, tá? A gente tem o comando else, então, que às vezes a gente quer fazer uma condição, executar um trecho de código, se uma condição for verdadeira, mas se ela não for verdadeira, a gente tem que executar um outro trecho de código. Para isso, então, é utilizado o else. Ele basicamente faz uma verificação de se uma condição é verdadeira. Se ela não for verdadeira, ele executa um outro trecho de código. Então, esse aqui seria o padrão do if-else, então eu faço uma verificação. Se um if, essa condição aqui for verdadeira, eu mostro o que está aqui dentro. Se ela não for verdadeira, se ela for falsa, eu mostro o que está aqui dentro, tá? Então é bem tranquilo de ser utilizado também o if-else. A ideia, então, é fazer uma condição. Se ela for verdadeira, eu entro no primeiro trecho. Se ela não for verdadeira, ele vai no else, que é o senão, e executa o segundo trecho de código. E a gente tem um terceiro desdobramento do if-else, que é o else-if. O que ele está querendo dizer? Se a primeira condição não for verdadeira, eu faço uma nova condição, tá? Então imaginem que eu tenho lá, eu quero verificar qual é o número maior, e aí eu faço uma verificação se o primeiro é maior que o segundo, ou se o segundo é maior que o primeiro. Se nenhum deles for maior, aí eu digo que os dois são iguais. Então eu faço aqui um if, $A maior que o $B, por exemplo, eu digo que o A é maior que o B. Aí eu digo, se não, se, então eu faço, se o primeiro não for verdadeiro, eu vejo se o segundo é verdadeiro, $A é menor que o B. Se for, ele entra aqui e mostra essa informação. E aí, se não for, quer dizer que eles são iguais, porque se o primeiro não é maior que o segundo e o segundo não é maior que o primeiro, eu tenho que eles são iguais, eu simplesmente boto aquilo ali que são iguais, tá? Então eu faço uma condição, posso colocar outras condições, eu posso ter 500 mil else-if dentro do meu código, que não vai ter problema nenhum, tá? Então eu tenho um if primordial lá, o primeiro, depois eu venho fazendo outros else-ifs, quantos eu precisar, e no final, então eu posso ou não utilizar o else, tá? Então, reparem que isso, nenhum deles, o else-if e o else, eles não são obrigatórios. Eu posso fazer só o if, eu posso só o if com o else-if, eu posso fazer só o if com else, eu posso fazer um if com um else-if com else, eu posso fazer um if com 10 else-ifs e com um else no final, ou sem o else. Então eu posso fazer isso aqui de qualquer jeito, tá? Dependendo do que eu quero abranger na execução do meu código. E a gente tem o switch. O switch é um caso especial. Ele foi desenvolvido lá no C. Só que no C ele não funciona muito bem. Ele foi aprimorado algumas coisas quando ele foi para PHP. Depois saiu uma outra versão do C que melhorou esse negócio. Mas o primeiro caso de sucesso do switch foi no PHP mesmo, tá? O switch ele faz uma verificação
se o valor de uma variável corresponde a alguns dos casos nele associados, tá? No caso aqui, então, eu criei uma variável lá, diz que o $i vale 1, e aí eu faço um switch $i. Então eu verifico qual o valor que está associado ao $i. E para isso, para verificar os valores, eu crio um case, ou um caso. Caso o $i valha 0, então mostra executa o trecho de código que está aqui. Caso ele seja 1, executa o trecho de código que ele está aqui. Caso seja 2, executa o trecho de código que está aqui. E assim eu vou, então, para todos os casos que eu precisar fazer, tá? Então, o switch, ele é muito utilizado quando a gente tem algumas coisas. Tem algumas atividades que são utilizadas, por exemplo, eu quero saber, botar o mês do ano por extenso. A gente faz um switch lá, quando vier 1 de janeiro, 2 de fevereiro, até o 12 de dezembro, tá? Então, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Só que se a gente fizer o switch dessa forma como está aqui, ele vai dar um erro. Como assim? No caso aqui, o $i vale 1, tá? Então ele vai mostrar, ele vai vir aqui, case 0, é 0? Não, não é 0. Case 1 é 1? Sim, é 1. Ele vai mostrar o que está aqui. E da forma como está escrito esse switch aqui, ele vai mostrar o que está aqui e todos os outros casos que tiver abaixo dele, tá? Por que isso? Porque ele entende que daqui para baixo eu tenho que executar o código e não fazer mais perguntas, vamos botar assim. Para evitar esse tipo de problema, a gente utiliza o comando break. O comando break depois a gente vai ver melhor na aula que eu vou postar para vocês essa semana, como é que ele funciona. Mas aqui vocês têm que simplesmente saber que ele encerra a execução do comando que ele está inserido naquele momento e passa para o final do comando. Então, aonde ele encontra um break lá no código, ele automaticamente pula para o final do bloco. Então eu criei um bloco de código do switch aqui, ele pula para cá e segue a execução do programa. Nesse caso aqui, ele encerra a execução porque tem lá o fechamento da tag PHP. Mas se ele tivesse outros comandos aqui do PHP, ele executaria os outros comandos, tá? Então nesse caso aqui, aí sim, $i vale 1, ele vê, é igual a 0? Não. É igual a 1? É. Então eu tenho que fazer um echo, e é igual a 1, depois ele encontra o break e a execução do meu código vem aqui para baixo e encerra a aplicação. Ok até aqui? Então tá. Então Sim. vamos lá. Além disso, então, o switch pode ter um else, vamos botar assim, tá? Que é caso nenhum dos outros casos seja verdadeiro, ele executa, então, o default, tá? Que seria o caso padrão, vamos botar assim. Reparem que eu coloquei o default lá embaixo aqui, ó. Por que ele tem que ser sempre o último? Porque aonde ele encontra o caso default, ele executa o que está ali dentro se nenhum dos outros casos for verdadeiro, tá? Por isso que o default tem que ser sempre o último. Se eu botar ele de primeiro, ele nunca vai verificar os outros casos. Ele vai chegar no default e vai dizer assim, ó, não foi encontrado nenhum caso, então daqui eu executo o código para baixo, tá? E como o default ele é o último caso, ele não é obrigatório, não é obrigatório na utilização dele de utilizar o comando break, tá? Repare que eu não coloquei o break aqui, porque ele encontrou o default, ele executou o trecho de código que está aqui e já vai para o final do bloco de execução daquele switch e pode continuar executando o nosso código, tá? Então o default, ele tem que ser sempre o último caso, então depois de todos os casos que eu for colocar, eu coloco um default, como não é obrigatório novamente, mas eu coloco um default para dizer se nenhum deles for verdadeiro, executa esse cara aqui. E ele não é obrigatório a utilização então do break, como ele é o último caso, ele não vai ter mais nada para executar depois dele. Bom, e aí tem as atividades então, que a ideia é que vocês façam essas aplicações aqui direto no PHP, como eu disse lá no começo da aula. Então, a primeira atividade, então, é escreva um algoritmo que recebe 3 notas, eu coloquei como recebe aqui, que a colega entendeu, que o colega entendeu que era para ser um formulário, mas não precisa, então a ideia é que isso esteja dentro do código PHP mesmo. Vocês colocam lá nota 1, nota 2, nota 3, por exemplo, e atribuem um valor a cada uma dessas notas. No final, então, calcula a média aritmética e verifica se o aluno obteve a nota 6 ou não. E por fim, mostra a média final do aluno e se ele foi aprovado ou reprovado. Então, se ele alcançou a média 6 ou mais, ele foi aprovado. Se ele alcançou a média menor do que 6, então ele foi reprovado. Tá? Bem tranquilo de ser feito também.
Daí a gente tem um outro que eu escrevo um algoritmo que recebe a idade de uma criança, também vai receber dentro de uma variável, não precisa fazer o formulário a gente vai ver depois na nossa disciplina. Então mostra na tela se é uma criança, se tiver menos de 13 anos, um adolescente, se tiver entre 13 e 19 anos, um adulto, se tiver entre 20 e 60 anos, ou um idoso, se tiver mais de 60 anos. Aqui, vocês reparem que, ó, menor de 13 anos, então se ele tiver 13 anos, ele já está no adolescente, tá? Aqui eu coloquei entre 13 e 19 para ser adolescente, depois se for o adulto entre 20 e 60, e se ele tiver mais de 60, ele já é um idoso, tá? Então vocês vão ter uma variável que vai ter um valor lá numérico inteiro, provavelmente, que vocês vão entrar e vão fazer verificação, se ele é menor que 13, se ele está entre 13 e 19, se ele está entre 20 e 60, ou se ele é maior de 60, tá? Eu não me lembro se eu falei para vocês lá na videoaula, e aqui eu tenho certeza que eu não falei, mas lá na condição do if que a gente tem lá, nessa condição aqui, a gente está utilizando uma condição só. Então eu tenho o $A igual a 1. Lembra que eu mostrei para vocês os operadores lógicos? A gente pode fazer duas condições aqui dentro. A gente então pode botar esse $A igual a 1 ou $A menor do que 10. Então a gente pode fazer essas aglutinações com os operadores lógicos para poder fazer a pesquisa da forma que a gente quer. Bom, daí a gente tem então um outro que recebe a temperatura de um gás também, quer dizer que eu coloco lá uma variável dentro do meu código que vai receber esse valor. Então mostra na tela o estado do tanque. Considera que se o tanque está normal, então se a temperatura estiver entre 0 e 300 graus, inclusos. Que o tanque atinge o estado crítico se estiver entre menos 50 e 0 e 300 e 500 graus, e para todas as outras temperaturas ele está em estado de alerta, ok? Ok. Aí a gente tem um outro, então, que é escreva um programa que simule um financiamento. O sistema recebe o valor que a pessoa deseja financiar, então, você quer financiar 10 mil, você vai financiar 10 mil, a renda da pessoa e o número de parcelas que ela deseja fazer esse financiamento. A gente vai supor aqui que não tem juros nenhum, então a gente está fazendo um financiamento com juros zero, o que é o que é bem incomum, vamos botar no mercado financeiro, mas no nosso caso aqui a gente não vai se preocupar com juros. O que a gente vai fazer? A gente vai mostrar na tela se esse financiamento do usuário foi aprovado ou não. Para ser aprovado, o que tem que ter? A renda dele não pode, o valor da parcela não pode ser maior do que 30% da renda dele, tá? Tá? E o número máximo de parcelas tem que ser 180 parcelas, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai fazer sem o formulário, então a gente não vai receber esses dados, mas depois, quando a gente trabalhar com formulários, a gente vai refazer esse código que a gente vai utilizar nessa atividade aqui, para daí sim fazer uma simulação onde o usuário digita as informações que ele quer. Então, quando esses dados vierem do formulário, a gente tem que validar eles e uma série de coisas. Mas nesse primeiro momento, a gente vai utilizar só o PHP, onde vocês vão colocar os dados ali direto e vão fazer essa simulação, tá? Se for aprovado, então tem que mostrar o valor da parcela que o usuário tem que pagar, tá? É só isso. Acho que é o último exercício que eu deixei para vocês. Vocês vão fazer um switch, no caso aqui, a ideia é que vocês façam um switch, que esse switch vai receber um valor inteiro lá, normalmente entre 1 e 12, e dependendo do valor que ele digitou, que foi entrado ali, tem que ser retornado o mês por extenso. Então, se entrou 1, tem que ser janeiro, se entra 2, fevereiro, 3, março, e por aí vai, até o dezembro. Ok? Ok. Ô, senhor, eu ia perguntar uma coisa sobre isso daí. Fala. Teria como fazer, em vez de fazer um switch case, fazer, tipo, colocar os valores dentro de um array, e daí pegar a variável e escrever como a posição do array? Tipo, ele te passa o valor 3. Aí tu vai lá e escreve o array. Sim, tem como fazer isso sim. É que como a gente não chegou em array ainda, a ideia é que vocês usem o que a gente utilizou até agora, tá? Mas tem como fazer isso sim. Tu pode criar o array com um chaveado lá, onde o 1 é o janeiro, o 2 é o fevereiro, e aí dependendo do valor que o cara entrou, tu só vai lá e pega esse valor. É mais fácil de ser trabalhado assim. Mas como a gente não chegou em array ainda, é uma das próximas aulas também, aí a gente vai trabalhar então com o switch, que é o que a gente tem.
Beleza. Tá? Alguma dúvida? Não? Então tá. Não esqueçam que vocês têm até o final do dia de hoje, até as 23h59 do dia de hoje, para entregar essas atividades. Não atrasem. Se tiverem alguma dúvida ainda, por acaso no final da aula, depois da aula, mandem e-mail que eu respondo assim que eu conseguir, tá? Para vocês não terem problema. Eu não me lembro como é que é isso aqui, ou qualquer coisa desse tipo. E acho que era isso. Professor, dá para enviar o arquivo como uma pasta zipada? Pode ser. Tá. A forma como vai ser enviado para mim tanto faz, vamos botar assim, tá? Pode ser os arquivos individuais ou pode ser todos num documento zip ou num WinRAR ou coisa parecida, tá? Não tem problema. Ok. Ok, pessoal? Certo, senhor. Então tá, então a nossa aula fica por aqui, nos vemos na semana que vem. Eu vou colocar a aula assíncrona de vocês entre hoje de noite e amanhã de manhã, porque eu tô dando aula de PI1 também, e eu gravei uma aula que ficou muito grande, e eu passei o final de semana inteiro tentando quebrando a cabeça para tentar fazer funcionar esse negócio no YouTube, para subir pro YouTube, tava dando erro toda hora, e acabou que eu não consegui subir o de vocês. Então agora no final da nossa aula, já vou subir para o YouTube o vídeo da aula de vocês, e aí assim que tiver disponível eu coloco lá no Moodle. Então entre hoje e amanhã de manhã no máximo já deve estar disponível para vocês, tá? Beleza. Abraço, pessoal. Até a semana que vem. Abraço, até semana que vem.